Às vezes passa, a gente pensa que vai passar 5 ou 6. Vai fazer 4 anos Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão solene comemorativa do Dia do Advogado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães, Dr. António Ribeiro, Excelentíssimo Sr. Dr. João Neiva, vogal do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Excelentíssimo Sr. Presidente da Delegação de Esposende da Ordem dos Advogados, Dr. Francisco Marques, Dr. Augusto Leitão, excelentíssimos senhores magistrados presentes, caros colegas de Barcelos e de Esposende, ser advogado é muito mais do que ser um licenciado em Direito. Ser advogado é viver o direito. Viver o direito e para o direito, sempre imbuído do espírito de justiça, sem esquecer que a justiça é feita pelos homens, seres falíveis. Ser advogado é trabalhar muito. Trabalho duro, a qualquer hora, mas muito honroso para quem o faz com dedicação e honestidade. Ser advogado é necessariamente ser estudioso. Estudo que é fundamental para o desempenho digno da profissão. Ser advogado é gostar de ler. Ler muito para convencer. Ser advogado é ter paciência. Paciência para solucionar os conflitos e alcançar a paz. Ser advogado é ter perseverança. Perseverança para não desistir quando encontrar obstáculos, que são muitos. Ser advogado é viver a luta pelos direitos do cliente. Luta para defender os direitos do cliente sem descuidar da ética e da moral. Ser advogado é ser humilde. Humilde para conhecer os seus erros, bem como para aceitar e compreender os entendimentos contrários. Ser advogado é ser destemido. Destemido para defender os interesses do cliente, enfrentando com respeito e acatamento os adversários e as decisões adversas, lutando sempre para vencer, como se fosse a sua última demanda. Ser advogado é ter coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades e os problemas do dia-a-dia. Ser advogado é saber sofrer derrotas. Derrotas que fazem parte da advocacia, que devem ser aceites com naturalidade, sem, contudo, se acovardar ou desistir, pois aceitar a derrota não significa ser derrotado, mas sim respeitar o que não lhe é favorável, buscando dentro dos procedimentos legais, reverter a situação quanto possível e, sobretudo, fazer da derrota verdadeira aprendizagem. Ser advogado é ter criatividade. Criatividade para buscar a solução para o problema do cliente, que nem sempre é através da ação judicial, bastando muitas vezes uma boa conversa. Ser advogado é ser sincero. Sincero para dizer ao cliente que a causa é difícil, explicando de forma clara os riscos da demanda, não causando falsas expectativas naqueles que lhe confiaram a causa. Ser advogado é saber ouvir. Ouvir não somente os mais velhos, mas também os mais novos, bem como o cliente, o adversário, o juiz e todos aqueles que trabalham com o direito para assim adquirir experiência e confrontar ideias, defendendo melhor os interesses do cliente.
Ser advogado é lutar por um ideal de justiça e paz, porquanto a paz é o desiderato último do direito e da própria justiça. Ser advogado é, além disto tudo, buscar a paz social pacificando os conflitos de interesses, paz sem a qual a sociedade não sobrevive, fim último da justiça e do direito, que buscam a convivência harmónica e pacífica dos homens. E termino com palavras de um advogado muito célebre, Adelinda Palma Carlos, que disse que ser advogado é, na verdade, tocar as estrelas. É com estas palavras que damos início a esta sessão. Apenas foram ditas no sentido de termos um pouco de consciência daquilo que estamos a defender e daquilo que estamos a ser. É esta a nossa missão, é aquilo a que nos propomos pelo qual devemos lutar. Nesta sessão vamos ter duas intervenções. A primeira intervenção será feita pelo Dr. Francisco Marques, a segunda pelo Dr. António Ribeiro e depois seguir-se-á um momento cultural que estará a cargo do Dr. Augusto Leitão. Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Francisco Marques, que será o primeiro palestrante. O Dr. Francisco Marques é natural de Esposende, da freguesia das Marinhas, onde nasceu em 26 de setembro de 1938. É casado, tem 3 filhos, um dos quais advogado na comarca de Esposende. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1970. Estagiou em Barcelos com o Dr. Miranda de Andrade. Inscreveu-se como advogado na Ordem em novembro de 1971. Exerce a advocacia com escritório em Barcelos e em Esposende. É um apaixonado por livros raros e antigos. Já escreveu 9 livros. Um olhar sobre António Rodrigues Sampaio no 2º centenário do seu nascimento, no ano 2006. A mãe de Essa de Queiroz, no ano 2006 também. O nosso avô Viriato, no ano 2007. Ofir, no ano 2007. A mãe de Essa de Queiroz, 2ª edição, no ano, penso que 2007 também. No 2º centenário da morte de Os Custódio Gomes Vilas Boas, no ano 2009. Rio Cávado, no ano 2009. Esposende e a 2ª invasão francesa, no ano 2009. E hoje vai-nos apresentar Santo Ivo, patrono dos advogados. E eu dava a palavra ao Dr. Francisco Marques para nos falar sobre o livro que vai apresentar. Presidente da Relação de Guimarães, Sr. Dr. João Neiva, do Conselho Superior, caros Presidentes das Delegações de Barcelos e Esposende, Dr. Leitão, Srs. Magistrados, caros colegas. Obviamente que eu não vou fazer a apresentação do livro, como é óbvio, porque, diz o povo, louvor em boca própria é vitupério. Eu vou tão só apresentar, dizer-vos a gênese do livro, como é que este livro nasceu. E é muito simples. Aqui há mais de uma dúzia de anos, não me recordo bem quando, a minha mulher ofereceu-me uma estátua em madeira do Santo Ivo, que está no meu gabinete, na minha biblioteca. Eu todos os dias olho para o santo, olhava para o santo, mas não sabia quem era o santo, sabia que era o patrono. O nosso patrono
E não sabia mais que isso, e sabia que o nome dele e nada mais. Mas um dia ele deu-me para averiguar quem é que era Santo Ivo. Só que na bibliografia portuguesa eu não encontrei absolutamente nada. Bem, só me resta uma saída, que é através da internet, aquilo que eu costumo fazer, nas minhas buscas bibliófilas, vou ver o que é que encontro na internet sobre Santo Ivo. E foi aí que eu comecei a encontrar bibliografia sobre Santo Ivo. Como ele é francês, fiquei então a saber que ele era. Eu já desconfiava que ele seria francês, mas não tinha a certeza, e depois confirmei através da bibliografia que fui adquirindo há 3 anos a esta parte. Fui lendo, cada livro que chegava ia lendo um atrás do outro, e depois, a páginas tantas, eu descobri numa dessas obras que o Santo Ivo tinha sido, ou tinha pertencido à Irmandade Franciscana. Eu lembrei-me, para a Irmandade Franciscana, eu tenho ali as crónicas dos Irmãos Menores de São Francisco, do nosso grande mato de Lisboa. E fui à estante, fui procurar a obra, que são 3 volumes. A primeira é de 1557, o primeiro volume. E começo a folhear, porque não tinha lido essa obra ainda, e descubro que realmente há um português que fala do Santo Ivo, que é portanto, o Frei Marcos de Lisboa, e aquilo que ele diz praticamente eu transcrevo aqui no livro. Fiquei surpreendido, por um lado fiquei surpreendido porque desconhecia em absoluto que houvesse qualquer coisa em português sobre o Santo Ivo. Mas por outro lado não, uma vez que, depois de ter descoberto que realmente ele pertenceria ou teria pertencido à Irmandade Franciscana, era natural que realmente o nosso Frei Marcos se lhe referisse. E comecei então a escrever o livro. O Santo Ivo, portanto já disse que era francês, é bretão, nasceu em Tréguier em 17 de outubro de 1253 e vem a falecer, faz hoje precisamente 708 anos. Faleceu em 19 de maio de 1303, portanto ainda não tinha 50 anos. Falo-ia em outubro, se lá tivesse chegado. O livro compõe-se de 4, 5 capítulos. Ele é pequenino. No primeiro capítulo trato do nascimento dele, da infância e dos seus estudos. Depois trato dele como juiz, depois como advogado, depois como pregador, depois como amigo dos pobres. Ele era conhecido pelo advogado dos pobres e, finalmente, dos últimos dias dele, da morte dele e da canonização dele. Como disse, ele faleceu em 19 de maio de 1303 e é canonizado em 19 de maio de 1347, isto é, 44 anos após a sua morte. Depois, na parte final, eu descobri duas mensagens